Quero fazer um convite para você, mas antes desse convite eu quero compartilhar algumas reflexões que eu tenho feito, né, ultimamente em relação à importância da gente estar sempre se questionando sobre como que a gente enxerga a vida e como que a gente realiza também a nossa prática terapêutica através dos estudos que a gente faz, daquilo que a gente leva para a clínica, e o quanto que uma visão de mundo, mesmo que de forma inconsciente, né, uma visão da realidade que foi induzida para nós, ela acaba influenciando a forma, inclusive, como a gente pode guiar a nossa prática clínica, e isso nem sempre é bom, né? Então, essa reflexão vem começando a pensar assim no nosso processo educativo. Então, no ensino fundamental, quando a gente já vai para a escola, a gente começa a conceber a vida como, né? A gente aprende a conceber a vida pelos fenômenos biológicos. Então, a gente estuda uma disciplina chamada ciências, né? Depois, quando a gente vai para o colégio, a gente tem a divisão dessas disciplinas. Então, vira física, biologia, né? E química, como se esses fenômenos reduzissem aí então a vida aos fenômenos biológicos, químicos e físicos. E mesmo que a gente tenha alguma crença espiritual, alguma filosofia espiritual, se isso não for muito forte em nós, e se a gente não aprofundar também nos estudos, não só cultivar uma fé, uma religiosidade, mas estiver sempre refletindo, estudando, mesmo que a gente tenha alguma crença, muitas vezes a gente, como terapeuta, pode acabar pautando a nossa conduta através de uma perspectiva materialista. E aí isso gera um certo conflito na hora das nossas intervenções, que podem não ser tão efetivas. Isso de um ponto de vista de quem tem uma perspectiva espiritualista da vida. Então a gente precisa quebrar alguns paradigmas, que é o que eu estou buscando fazer aqui, né, trazendo as reflexões para vocês nessas últimas semanas. Então, quando eu digo que ansiolítico não trata ansiedade, né, isso é senso comum que as pessoas falam, vou usar um óleo essencial ansiolítico para ansiedade, vou usar uma planta ansiolítica para ansiedade, e na verdade é só a gente pensar, né? A não ser que realmente você seja uma pessoa materialista, que conceba que a consciência é a expressão, né, do funcionamento cerebral, e que a morte depois do corpo, né, acaba também com a consciência, e a consciência não sobrevive no pós-morte. Se você é uma pessoa espiritualista, acredito que seja, porque senão você não estaria aqui comigo, porque eu tenho e passo muito essa perspectiva espiritualista. É importante a gente trazer essas reflexões. Então, o cérebro, o corpo físico, ele acaba sendo, na verdade, como um catalisador de um processo, daquilo que está acontecendo em outros níveis, né? E isso é muito importante para a gente entender, principalmente quando a gente fala de tratamento de questões de ordem emocional, de ordem mental. Então, uma ansiedade, por exemplo, quando eu estou ansioso, né? Tenho contado uma história de quando eu estava na 4ª série, eu me apaixonei por uma menina, acho que foi uma das primeiras paixões que eu tive, e aí eu ia para a escola e chegava perto de entrar na sala de aula, eu já ficava assim, suava frio, já ficava ansioso, queria ver se eu conseguia sentar do lado dela, né, gaguejava quando ia conversar, isso é ansiedade, assim, no extremo, né, e aí um óleo essencial, por exemplo, num contexto desse, um ansiolítico vai me ajudar? Pode me ajudar a amortecer essa emoção, mas não vai fazer com que isso passe, né? Por quê? Porque a causa da nossa ansiedade no ser humano, ela não está no físico, ela está no mental e no emocional, né? E isso se reflete no físico. Então, o que acontece? Conforme a gente pensa, conforme a gente sente, a partir de níveis sutis que vem da consciência, né? E vai impactando os nossos corpos sutis, isso se manifesta inclusive na produção de neurotransmissores, né? Ou na falta deles. Então é muito importante, porque essa concepção a gente precisa ter para a gente conseguir, lá na prática clínica, realizar uma prática mais assertiva e não sintomática. Então, na hora que eu vou selecionar as plantas medicinais que eu vou trabalhar, na hora que eu vou selecionar os óleos essenciais, na hora que eu vou pensar nas essências florais, eu preciso ter isso em mente, né? Que tudo que atua no físico, na verdade, é como se fosse um amortecimento. Preciso tratar? Preciso. Vai ajudar? Vai. Vai ajudar a desafogar aquela pessoa para que ela possa poder refletir, né, melhor e fazer as suas tomadas de decisões no processo terapêutico até, para conseguir transformar aqueles padrões que ela traz. Mas é ilusão a gente achar que ansiolítico, seja um fármaco, seja um óleo essencial, ou seja uma planta medicinal, seja capaz de tratar a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade não está com a sua origem no corpo físico. Por isso que é uma provocação que eu fiz aí numa postagem, né?
esses dias dizendo que, e se eu te disser que um óleo essencial não trata as emoções humanas através do sistema límbico? É por conta disso. Porque não é porque existem estudos que mostram que os estímulos às moléculas dos óleos essenciais, ao estimularem os nervos olfatórios, desencadeiam um potencial de ação que levam informação para o sistema límbico, né, que é fisicamente o centro responsável pela resposta emocional do ser humano. Não é porque existem estudos mostrando isso que a gente pode afirmar, dentro de uma concepção espiritualista, do meu ponto de vista, que existe aí um tratamento de uma emoção acontecendo. Por quê? Porque a emoção precisa tratar na causa. Por exemplo, eu preciso entender o que me gera o medo para eu conseguir lidar com esse medo. Não é simplesmente eu fazer o uso de uma substância ansiolítica, né? Eu dei o exemplo do óleo essencial, mas a gente poderia falar aqui de plantas medicinais, e é claro que ajuda. Por exemplo, plantas medicinais, no caso, a gente trabalha muito com a perspectiva de tonificar parasimpático, né? De ajudar a promover o relaxamento orgânico, então acalma fisicamente, mas se a gente não tiver desperto para a importância de trabalhar a mente e as emoções daquele indivíduo, não resolve. Então, o tratamento de problemas emocionais e mentais, ele acontece de modo efetivo quando a gente tem em conta o quê? O tratamento que a gente está fazendo com aquele interagente naquele momento específico, né? Porque senão fica uma intervenção sintomática. Então eu preciso olhar de forma mais profunda o que está causando aquele desconforto emocional, uma raiva, uma agressividade, né? Por exemplo, se eu vou pensar num modelo animal onde foi testado a efetividade de uma substância, um modelo de agressividade, por exemplo, a agressividade de um animalzinho é bem diferente da agressividade do ser humano. Por quê? Porque as causas são outras. O animal não tem processo cognitivo, né? Nós pensamos, nós elaboramos os nossos pensamentos, e isso é essencial para a gente realmente poder entender aquilo que está causando esse desconforto e atuar na causa do problema daquela pessoa. Por isso que, por essa perspectiva mais ampliada, a gente precisa sempre considerar que os extratos vegetais, tanto os óleos essenciais como até as plantas medicinais, existem o quê? Um componente físico, que é a parte química, são os extratos químicos. Está passando um avião, mas eu não vou regravar esse vídeo, tá? Então, dá um tempinho aí pro avião, que vocês devem estar ouvindo. Mas o que acontece? Existe a parte química, fitoquímica da planta, né? E existe a parte vibracional. Então, eu gosto de falar muito sobre isso porque é no vibracional que a gente consegue individualizar mais o tratamento de modo mais assertivo. Então, te convido para você assistir a aula que eu dei no domingo, né, sobre a abordagem transdimensional e fitoaromaterapia. Tem uma outra aula também que eu dei na semana passada sobre ansiedade e fitoaromaterapia. Eu falo isso de forma mais clara. Então, trago até o exemplo, né, da televisão, com o sinal que a televisão recebe através da antena. Então, quer dizer, quando eu assisto alguma coisa na televisão, o que eu estou vendo ali, né? Eu não posso dizer que um jogo de futebol, por exemplo, que eu estou assistindo na televisão, o jogo está acontecendo dentro daquela televisão. A gente sabe que não é isso, né? A televisão, ela é só um receptor para um sinal que vem de um outro local. Então a consciência, na verdade, comanda o corpo físico dentro desse contexto, né? Então a pessoa, por exemplo, quando a gente fala que a pessoa tem depressão, na verdade ela não tem uma doença que é algo à parte dela, que ela vai simplesmente intervir com fármaco ou com óleo essencial e com floral que vai resolver, né? Tem que entender que a pessoa ela está depressiva porque ela está com dificuldade de lidar com seus próprios conflitos. Eu gosto também de dizer com toda sinceridade, tem tendência à depressão, aprendo a lidar com esses conflitos, né, para vencê-los, porque a vida é isso, né? Hoje a gente vê muita gente dependente do uso de fármacos porque tem essa ideia errônea, né, distorcida, de que a depressão é uma doença, porque tem predisposição genética, porque tem uma família que teve depressão também, e daí ela vai buscar o quê? Uma muleta, um tratamento através do uso de fármacos. E eu não sou radical. Então, realmente, a pessoa está com uma depressão muito grave, então, casos muito graves, está perto de se suicidar, por exemplo, ter um surto, né? Usa um antidepressivo, mas não deixa de cuidar da parte espiritual, né? Não deixa de cuidar da mente e das emoções, porque senão não vai ser resolutivo. Não existe
milagre, né? E quando eu falo tão afirmativamente que não existe antidepressivo para tratar depressão, nem ansiolítico para ansiedade, é porque essas terminologias elas foram criadas pela indústria farmacêutica para as pessoas terem essa visão, né? De, então eu tenho ansiedade, em vez, né, eu vou resolver com ansiolítico. Por quê? Porque a questão simplesmente de neurotransmissores, né? Então a depressão, então é baixa de serotonina, então eu vou tomar ali um fármaco que um psiquiatra vai me dar e aquilo vai resolver, né? E mesmo que seja orientada a psicoterapia, muitas vezes a pessoa nem dá continuidade, ela acha que o que vai resolver o problema dela é o medicamento. Essa é a sociedade que a gente vive, mas a gente precisa sair disso, a gente tem que ter uma visão mais ampliada, né? Quando a gente estiver com uma pessoa ali na nossa frente, a gente tem que ter esse olhar, entender bem esse interagente para fazer uma abordagem mais assertiva e não ficar tão encanado muitas vezes como a gente fica, né? Eu mesmo já passei por uma fase dessa, querendo entender todos os mecanismos de ação, querendo saber como atua, como funciona. A ciência é importante, mas ela não pode nos travar, né? A gente tem que levar isso com mais leveza. Então, mas para mostrar para vocês, né, o quanto que a ciência é importante, o quanto que o corpo físico é importante, dentro também desse contexto, dessa abordagem transdimensional, te faço um convite para no domingo às 20 horas estar comigo, porque aí eu vou trazer especificamente, a gente falou sobre a abordagem transdimensional como um todo, né, no domingo passado, e no próximo domingo, às 20 horas, eu vou falar para vocês em relação ao contexto, a importância do corpo físico e como que a fitoaromaterapia contribui no contexto físico. E aí a gente entra mais também na questão do sistema nervoso, né, enquanto interface de manifestação da consciência, tá? E como que isso se dá, mas a gente vai focar mais, na verdade, no funcionamento do organismo como um todo e como que as plantas atuam. Então, eu te deixo esse convite para a gente estar aí nesse bate-papo no domingo. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixe seu comentário e compartilhe com algum colega que você acha que pode se beneficiar dessas reflexões, né? A proposta aqui é que a gente possa sempre estar refletindo, se questionando sobre aquilo que as falas e as narrativas que nos são impostas, muitas vezes, sem a gente nem perceber, a gente acaba reproduzindo, e aí nós que somos espiritualistas não podemos, né, nos deixar reger por uma narrativa materialista, porque isso trava a nossa prática clínica e, na verdade, não nos ajuda em nada. Então a gente tem que sim ter uma visão, dar importância ao conhecimento científico, mas de acordo também com uma perspectiva mais ampliada que está certamente além da ciência, que preza pela consciência, pelo espírito, né? E pela necessidade que temos de intervir nas causas dos problemas que as pessoas trazem para nós em uma consulta terapêutica. Então é isso, uma ótima tarde para você e até a próxima.